Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Quando terminou de dizer todas essas palavras aos ouvidos do povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Um servo de um centurião estava muito doente e à beira da morte. Esse servo era muito estimado por ele. Quando o centurião ouviu falar de Jesus, enviou até ele alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse e salvasse o seu servo. Quando chegaram a Jesus, suplicaram insistentemente, dizendo: Ele é digno de receber isso de ti, pois ama o nosso povo e até construiu a sinagoga para nós. Jesus então foi com eles, mas, quando já estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizerem: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir pessoalmente até ti, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu comando. Digo a um, vai, e ele vai. Ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo, nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. E os que haviam sido enviados, ao voltarem para casa, encontraram o servo em perfeita saúde. Logo depois, Jesus foi até uma cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando se aproximava do portão da cidade, eis que levavam para fora o filho único de uma mãe viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: Não chores. Aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Então ele disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus espalhou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Os discípulos de João Batista contaram-lhe todas essas coisas. Então João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Quando aqueles homens chegaram até Jesus, disseram: João Batista nos enviou a ti, perguntando: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças, de males e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então ele respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa nova. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar ao povo sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Vocês foram ver o quê? Um homem vestido com roupas finas. Vejam, aqueles que usam vestes luxuosas e vivem no prazer, habitam nos palácios dos reis. Mas então o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Vejam, eu envio meu mensageiro adiante de você, ele preparará o seu caminho antes de ti. Eu lhes digo, entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, inclusive os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o propósito de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por ele. A quem então compararei as pessoas desta geração? Com quem são parecidas? São como crianças sentadas na praça, que se dirigem umas às outras, dizendo: Tocamos flauta para vocês, e não dançaram. Cantamos lamentações, e não choraram. Pois veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e vocês dizem: Ele está possuído por um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e
vocês dizem: vejam, um glutão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Então, um dos fariseus pediu a ele que fosse comer em sua casa. E entrando na casa do fariseu, Jesus se reclinou à mesa. E eis que uma mulher pecadora daquela cidade, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume. E ficando por trás dele, aos seus pés, chorava, e com as lágrimas começou a molhar-lhe os pés, enxugando-os com os cabelos de sua cabeça, beijava-lhe os pés e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado disse consigo mesmo: se este fosse realmente profeta, saberia quem é e que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus então lhe respondeu: Simão, tenho algo a dizer a você. E ele disse: diz, mestre. 2 homens deviam dinheiro a certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: você julgou bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para os pés. Ela, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, mas desde que entrei, ela não cessou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso lhe digo: estão perdoados seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: seus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Comentário patrístico sobre Lucas 7. Trecho selecionado para comentário. O diálogo entre Jesus e o centurião romano, Lucas 7, 1-10, e a manifestação da fé extraordinária do gentio que reconhece a autoridade da palavra de Jesus para curar à distância. Comentário de São João Crisóstomo, C. 347-407, homilias sobre o Evangelho de São Mateus e correlatos sobre Lucas. Contexto do comentário. São João Crisóstomo, grande doutor da Igreja e patriarca de Constantinopla, destacou em suas homilias a grandiosidade da fé do centurião, uma figura pagã, como exemplo de fé perfeita que supera até mesmo a dos próprios israelitas. Trecho comentado. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado com ele e disse aos que o seguiam: digo a vocês, nem mesmo em Israel encontrei fé tão grande. Explicação clara e acessível. São João Crisóstomo observa que o centurião não apenas reconheceu a autoridade de Jesus, mas também expressou humildade profunda, considerando-se indigno de que Jesus entrasse em sua casa. Sua fé manifestou-se pela certeza de que uma simples palavra de Jesus seria suficiente para a cura do seu servo, pois ele próprio, como comandante militar, exercia autoridade para dar ordens que eram obedecidas imediatamente. O Santo Padre destaca que esta fé, simples e confiante, é modelo para todos os cristãos, pois não depende de sinais espetaculares, mas na confiança plena na palavra de Cristo. Além disso, o fato de que Jesus se admira da fé do centurião, um gentio, revela que a fé verdadeira transcende barreiras étnicas e religiosas, antecipando a abertura universal do Evangelho para todos os povos. Este episódio também contrapõe a atitude de muitos judeus da época, que mesmo tendo as profecias e o próprio Messias diante deles, recusavam acreditar. Assim, a lição maior é a importância da fé humilde, que reconhece a soberania de Deus e sua palavra poderosa. Referência para aprofundamento. Autor: São João Crisóstomo. Obra: Homilias sobre os Evangelhos, especialmente sobre Mateus e Lucas. Disponibilidade: pode ser encontrado em diversas coleções de patrística, por exemplo nas Nicene and Post-Nicene Fathers, volume 10 para Mateus, e comentários gerais para Lucas em coletâneas patrísticas. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual.
que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.